Eu saúdo a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus, passando aqui mais uma vez para deixar uma palavra para a nossa meditação nessa noite. Glórias a Deus. Você que é novo aqui no canal, se inscreva, deixe o seu like, deixe o seu comentário. Nos ajuda a evangelizar, nos ajuda a fazer a obra de Deus. Você curtindo esse vídeo, comentando e compartilhando, você nos ajuda nessa batalha. Amém? Glórias a Deus, aleluia. Quero aqui compartilhar com os irmãos uma dúvida que é muito frequente. Esses dias, uma senhora, ela falou para mim que tinha certeza que Jesus tinha pregado no inferno. E eu fui estudar nas Escrituras e os versículos mais próximos que eu achei, eu vou estar compartilhando com os irmãos. E você vai tirar a sua própria conclusão. Eu quero que você deixe o seu comentário, fale o que você acha desse assunto. Você acha que Jesus foi pregar no inferno? O que você acha? Deixe o seu comentário aqui no vídeo, amém? Eu vou estar lendo aqui os versículos então, que eu achei que poderia aproximar dessa afirmação. E aí a gente vai estar meditando nessa noite, amém? 1 Pedro, capítulo 3, e o versículo de número, glórias a Deus, 19. Está escrito assim, meus irmãos: no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Esse capítulo todo, ele está falando de salvação. Se nós for meditar nesse capítulo todo, vai até o capítulo 5, ele vai estar falando basicamente de salvação. Então, meus irmãos, não faz nenhum sentido Jesus ter pregado para alguém que já estava condenado. Porque quem está no inferno já está condenado, não é verdade? Então, que sentido faria Jesus descer para pregar para alguém que já está condenado? Glórias a Deus, aleluia. A função primordial e primária da pregação é a salvação das almas. É as pessoas se arrepender, as pessoas se converter do seu mau caminho. Porém, se alguém já está condenado, se alguém já está no inferno, não faz nenhum sentido eu afirmar para os irmãos que Jesus desceu ali e que pregou para aquelas almas. Mas então, o que está dizendo essa palavra? No meu entendimento, eu entendo que quando a Bíblia diz que alguém está no pecado, quando alguém está distante de Deus, a Bíblia diz que a pessoa está morta em seus pecados. Então, e também a Bíblia vai dizer que essa pessoa ela está presa. Tanto é que no livro de João, não me recordo agora o capítulo, o versículo precisamente, mas está escrito assim, se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus, quando pregava, ele falou essa palavra. Então, todo aquele que está no pecado, todo aquele que está fora da vontade de Deus, fora dos caminhos do Senhor, essa pessoa está presa. E foi esses espíritos em prisão aqui que Jesus se referiu. E ele usou para pregar para esses espíritos em prisão o ministério de Noé. Foi antes mesmo de Jesus se apresentar à terra que Noé pregou para aquelas pessoas, os espíritos que estavam em prisão. Por que eles estavam em prisão? Porque eles estavam longe de Deus, estava sem estar reconciliado com Deus, estava em pecado. Por isso a Bíblia diz que ele pregou aos espíritos em prisão. E para continuar meu raciocínio, olha aqui que continua lendo essa palavra. Os quais no outro tempo foram rebeldes, versículo 20, quanto a longanimidade de Deus esperavas no dia de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, está entre aspas, isto é, 8 almas, entre parênteses na verdade, se salvaram pela água. Então aqui fica claro que esses espíritos em prisão que foram pregados foi no tempo de Noé. E até vai falar o fruto da pregação de Noé. Se salvou 8 pessoas. Então aqui fica claro que Jesus pregou para os espíritos em prisão usando o ministério de Noé. Que Noé que pregou para as pessoas, porém ele só conseguiu salvar 8 almas. Só 8 pessoas foram salvas no tempo do dilúvio. Então, esse espírito em prisão aqui é as pessoas que estão longe de Deus, as pessoas que estão em pecado. Se, pois, os filhos vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E os judeus ainda questionam ele quando ele cita essa palavra. Eles dizem, Senhor, nós não somos presos, nós somos filhos de Abraão.
Mas Jesus faz essa afirmação, que quem está no pecado está preso. A Bíblia vai dizer ainda que aquele que for combatido pelo pecado e vencido por ele, se torna servo dele, ou seja, se torna prisioneiro do pecado. Então, eu entendo que esse espírito em prisão que a palavra está dizendo aqui no versículo 19, são as pessoas que estavam em pecado no tempo de Noé. Tem também aqui o versículo 6, que se aproxima um pouco, dessa afirmação de Jesus ter pregado no inferno. Versículo 6 do capítulo 4 de 1 Pedro também, que está escrito assim, porque por isso foi pregado o evangelho também aos mortos, para que na verdade fossem julgados segundo os homens na carne, mas vivessem segundo Deus em espírito. Esses mortos aqui é justamente o que eu estava falando agora há pouco. É as pessoas que estão mortas nos seus pecados. É a pessoa que está morta, o seu espírito está morto. A sua carne está viva, mas a sua alma está morta. E aqui o que ele está dizendo? Foi pregado o evangelho também aos mortos, ou seja, a toda criatura, para que naquele dia não venha ter desculpa, eu não sabia, eu não conhecia, ninguém pregou para mim. Então aqui foi pregado para as pessoas que estavam em pecado. Esses mortos aqui significam os mortos espirituais. Porque aqueles que estão em Cristo, sem Cristo, eles estão mortos espiritual. E por isso que essa palavra diz que foi pregado também aos mortos, ou seja, a todas as pessoas. Jesus disse também assim, a partir de agora, os mortos ouvirão a minha voz, e aqueles que a ouvirem, viverão. Olha só, esse versículo vai dar respaldo a essa palavra que eu estou dizendo. Se Jesus disse que os mortos iam ouvir a voz dele, e aquele que ouvisse, viveria, ele estava falando das pessoas que estão no mundo, das pessoas que estão no pecado, das pessoas que estão distantes de Deus. Então ele está dizendo, a partir de agora os mortos ouvirão a minha voz, e aqueles que a ouvirem viverão. Então Jesus estava falando dos mortos espirituais, dos que estavam distantes de Deus. Amém? Então, no meu entendimento, Jesus não pregou no inferno. Essa palavra não me dá respaldo, não deixa claro que Jesus pregou no inferno. Para mim, ele não pregou no inferno. Para mim, o discernimento, a interpretação é essa que eu estou compartilhando com os irmãos. Amém? Eu espero que eu tenha ajudado, eu espero que eu tenha contribuído para a sua reflexão. Eu já me despeço de todos, em nome do Senhor Jesus, e até o próximo vídeo, em nome do Senhor.